Oi, gente, paz de Deus a todos. Hoje eu tô aqui com o meu amigo, com o nosso amigo, vocês conhecem. Ele tem um nome, ele tem um J, ele tem 5 letras, ele é Jesus. E hoje eu tô tendo um dia muito abençoado na presença dele. Acabei de ter uma conversa com ele agora, uma conversa muito profunda. E eu tava conversando e pensando um pouco sobre o meu relacionamento com ele. E o seu relacionamento com ele também é assim, se você para pra pensar. Ele simplesmente deu a vida por você e por mim. Eu tava pensando sobre isso, sabe? Ele deu a vida dele por mim, ele era Deus e ele morava no céu com Deus e ele tinha toda aquela glória, mas ele deixou tudo aquilo para vir pra terra, para nascer. Tem aquele louvor que fala, né? O, o Deus que criou tudo, ele teve as suas fraldas trocadas, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu por mim e por você, ele, ele sofreu, passou por tudo aquilo para que esse relacionamento entre eu e ele, entre você e ele seja real. E qual que é o meu lado do meu relacionamento com ele? Eu sou aquele que erra e que peca constantemente, por aquele que deu a sua própria vida por mim. E eu tava tendo essa reflexão, essa conversa com o Senhor Jesus. E é muito forte pensar nisso. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre como tem sido o seu relacionamento com Ele na sua vida. Eu quero aqui, de mãos dadas com o Senhor Jesus, te passar essa mensagem, te dar um ânimo para que você possa gastar de verdade a sua vida aos pés de Jesus, que você possa viver para Ele, que você possa ver Ele como a sua maior motivação de, sabe, acordar todos os dias e viver a sua vida, ir para sua escola, ir para o seu trabalho, comer o seu café da manhã, conversar com ele quando você acorda. Hoje eu queria, com ele, com a ajuda dele aqui comigo, te passar essa mensagem, porque eu e você precisamos disso. A gente precisa muito melhorar. E para refletir sobre isso. Olha o que ele fez para que esse relacionamento entre você e ele fosse real. E hoje ele é real, graças a ele. Para pensar em tudo que ele passou para que você hoje pudesse sorrir. Então se esforça para você ver o sorriso dele, o sorriso de Jesus, a aprovação dele da sua vida. E eu falo isso sabendo que eu também preciso me esforçar muito para ver o sorriso de Jesus na minha vida. E eu preciso viver para ele melhor. Assiste esse vídeo em paz, em comunhão, sabendo que você está vendo ele na presença do Pai. E algumas coisas talvez eu nem estava planejando falar, tá meio que fluindo aqui. E Deus está abençoando essa mensagem, glória a Deus. Sabe, a palavra diz algumas vezes sobre um casamento, sobre um noivo e uma noiva. A Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós, a igreja, sabe, o povo de Deus, nós somos a noiva de Jesus. Isso tem um significado muito forte. Se a gente para pensar num relacionamento humano, é um casal que forma ali uma aliança, eles precisam ser um fiel ao outro, um não pode trair o outro, eles precisam ter aquela fidelidade, o relacionamento que envolve muito fidelidade. E ainda que o marido, o esposo, não esteja ali junto com a esposa, ainda que ele viaje para longe, ele precisa ser fiel a ela, porque ainda que ele não tá vendo ela, ele sabe que tá num relacionamento e ele precisa ser fiel. E é muito importante a gente considerar essa comparação que a Bíblia faz, onde Jesus é o noivo e eu e você, todo o povo de Deus, nós somos a noiva de Cristo. Então a gente está num relacionamento com o Senhor Jesus, a gente está num relacionamento com o próprio Criador do Universo. E a gente precisa ser fiel a Ele, porque como a gente desenvolve fidelidade, ainda que a noiva não esteja vendo o noivo, a gente não está vendo Jesus com os nossos olhos,
mas a gente precisa ser fiéis a Ele, porque a gente acredita que Ele existe. Se você tem dúvida que Ele existe, vai perguntar para Ele, vai falar mesmo que na sua mente, Senhor Jesus, você é real. Pergunta para Ele, Ele vai te responder. Se você continuar buscando constantemente, Ele vai responder para você e você vai viver dessa alegria que é muito grande. Então eu e você, que já temos a certeza de que o Senhor Jesus é real, a gente precisa melhor viver para Ele. Porque, como a gente disse, um não pode trair o outro, um precisa ser fiel ao outro no relacionamento. E Jesus é muito fiel a gente, Ele deu a sua vida por nós, como a gente já falou aqui. Então seja fiel ao Senhor Jesus, que é o seu noivo, se você entende a importância desse relacionamento. Você entende a importância de você ser fiel a Ele, se você tem feito alguma coisa que está desagradando Ele, que você sente, ou que mesmo que isso não pareça tão errado, você sabe, tá ali na palavra, que isso é errado. Ou se você tá meio perdido, você não sabe se tá ou não errado, pergunta para Ele. E se você tem feito alguma coisa que tá desagradando Ele, que não é da vontade dEle, no seu relacionamento com Ele, em toda a sua vida, você precisa parar. Você precisa buscar força, chegar a Deus e dizer, Pai, me ajuda a ser melhor. E se esforçar a fazer a sua parte, porque você está num relacionamento com o próprio Criador do Universo e você precisa ter fidelidade a Ele. A gente falou um pouco, eu acho, sobre uma motivação para você acordar todos os dias, para você viver a sua vida. E a mensagem que eu quero trazer aqui, junto com o Senhor Jesus, para você, é de que diferente de um relacionamento humano, sabe? Entre o noivo e a noiva, os humanos, ainda que eles façam tudo certo aos olhos de Deus, ainda que eles busquem a guia de Deus e vão lá, façam um casamento, façam tudo certinho ali, Deus se agrade daquele relacionamento, sabe? Aquilo não é eterno, porque a gente sabe que as coisas na Terra não são eternas. A gente sabe que um dia aquele relacionamento vai acabar. É a verdade. Ainda que ele dure até a morte, um dia ele vai acabar. Mas diferente do relacionamento humano entre o noivo e a noiva, quando a gente olha para esse relacionamento, a igreja e Jesus, o noivo que é Cristo e a noiva, que somos nós, a igreja, o povo de Deus, a gente olha para um relacionamento eterno. E eu vi uma frase, acho que eu tava antes de ir pro culto, eu ouvi aquela frase, e eu fui pro culto com aquela motivação, com aquele ânimo. A frase dizia mais ou menos assim: não sei o que vai se levantar esse mês, não sei o que vai se levantar na minha vida, mas eu sei que daqui a 1 trilhão de anos eu ainda vou estar em pé num lago de cristal, num lago de vidro, e eu vou estar olhando para os olhos de Jesus. Daqui a 1 trilhão de anos você vai estar lá na rua de ouro, no céu, você vai estar olhando para Ele. Se você for firme e fiel até o fim. E isso é muito maior do que um relacionamento humano, porque a gente sabe que o relacionamento humano não é eterno. Mas Jesus, por grande misericórdia, Ele quer ter um relacionamento eterno comigo e com você. A gente está falando sobre o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. A gente está falando de uma aliança que Jesus quer formar com você, um relacionamento que Ele quer formar com você e comigo. Esse relacionamento começa aqui na Terra, mas ele é eterno, porque nem a morte pode parar, nem a morte pode parar o meu relacionamento com o Senhor Jesus, porque depois da morte vai vir o céu e eu vou estar lá com Ele para sempre. Para pensar nisso. O que é uma eternidade é para sempre. É daqui a 1 trilhão de anos e eu ainda vou estar lá, eu vou estar caminhando com Ele numa rua de ouro, eu vou falar, Senhor Jesus, eu te amo. E sabe, não é uma coisa enjoativa, é uma paz e felicidade eterna. Você não vai enjoar, você vai ter paz e felicidade eterna, junto com Deus, junto com o Filho de Deus. Até uma comparação que acho que veio na minha mente um dia desses, a gente olha para aqueles filmes, aquelas séries de vampiro, e talvez a gente pense, deve ser muito legal ter aquela vida, de você olha para eles, eles têm 300, 400 anos e nunca morreram e nunca vão morrer porque eles são imortais. E a nossa vida é meio que isso, só que numa felicidade muito maior. Se a gente para pra pensar, nós somos como os vampiros dos filmes, das séries.
só que numa felicidade muito maior, numa realidade muito melhor. Daqui a 300, 400 anos, milhares e milhares, a gente ainda vai estar de pé. Só que a gente vai estar lá com o Senhor Jesus. Se você já provou da alegria de Jesus nessa terra, você sabe que não existe alegria melhor do que ela, se você já provou de verdade. E é simplesmente essa paz, é essa felicidade que Ele quer ter com a gente. Até o fim. Até o fim, para sempre. Não vai ter fim, para sempre. Por toda a eternidade. Glória a Deus. Agora, antes da gente encerrar essa conversa muito profunda sobre o amado da nossa alma, ainda nesse sentido sobre Jesus, seu noivo, eu gostaria de, aqui com ele, de falar um pouco sobre. Havia um tempo, né, em que, não sei se é assim até hoje em alguns países, talvez seja, mas em um certo tempo ali, quando havia um casamento, o noivo ele era responsável por preparar um lugar para morar com a noiva e ele também era responsável por pagar um dote, acho que era como uma taxa ali, para que ele e a sua noiva pudessem ficar juntos. E se a gente para pensar o que o Senhor Jesus fez por nós, ele pagou o nosso dote, ele morreu na cruz, sabe? Nós somos pecadores e por causa dos nossos pecados é como se a gente tivesse uma dívida muito grande com Deus. Nós merecíamos sofrer, não Jesus. Mas aí ele vem, ele deixa o céu, ele deixa a glória dos céus e ele vem para a terra. E ele morre e ali ele paga a nossa dívida. Nós merecíamos sofrer, mas ele já sofreu, ele pagou tudo. Então ele pagou o nosso dote, sabe? Para poder ter esse relacionamento com a noiva, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Ele pagou toda a nossa dívida e também o noivo era responsável por preparar um lugar e ele preparou um lugar. Pode ler em Apocalipse 21, é uma parte muito linda. Fala um pouco sobre o céu, sobre o reino que Deus preparou pra gente, um lugar onde vai haver ruas de ouro, um lugar tão lindo, um lugar de paz e de felicidade eterna. A Bíblia fala sobre esse lugar, né, algumas vezes, e em Apocalipse 21 é uma delas. E é simplesmente isso, foi o que ele fez. Ele pagou o preço para que isso fosse real, para que eu e você pudéssemos nos chegar até ele, sermos apaixonados por ele e termos esse relacionamento eterno com ele. Eu não sei você, mas eu quero gastar a minha vida para conhecer ele e fazer ele conhecido. Sabe, eu quero falar de Jesus na minha escola, eu quero falar de Jesus aqui no YouTube. Eu quero fazer isso para a glória de Deus de verdade, não para mim, mas para a glória de Deus. Eu quero nos trabalhos que eu passar, sabe, na onde ele me colocar, eu quero fazer ele conhecido e eu quero conhecer ele. Eu quero me aprofundar cada vez mais com ele. Saber que eu posso ter uma manhã de conversar com ele, de ouvir ele falando comigo. Eu quero me aprofundar cada vez mais nesse relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero conhecer melhor a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele. Então é isso. E também, né, nosso papel como noivo, a gente falou do papel do noivo. E o nosso papel como noivo é nos preparar, é colocarmos as vestes de casamento, para que a gente possa chegar lá naquele grande dia, no dia em que entrarmos no céu e ouvirmos do próprio Criador do Universo uma frase assim, algo assim: servo bom e fiel, entra para a festa e se regozije eternamente. A gente sabe que é o outro lado. A gente sabe que é uma vida fora do caminho, que é Jesus. A gente sabe que é uma vida de andar na maldade, de andar na escuridão. A gente sabe que o fim disso é a morte, é o inferno, é a condenação eterna. Mas olha só o que Jesus nos prepara, ainda que você tá aí e eu aqui, sabe, sendo nós tão fracos, errando e pecando todos os dias, constantemente. Ele ainda tá aí, ele ainda quer ter esse relacionamento eterno com a gente, porque ele ama a gente, sabe?
Ele nos olha como crianças, como pessoas tão pequenas que têm tanto a aprender nessa jornada, nessa aventura que a gente precisa passar com Ele. Mas Ele olha com amor e misericórdia. Ele não quer nos condenar, Ele não quer colocar a gente no inferno porque a gente já pecou e errou muito. Ele quer lavar nossa alma de todo pecado, e a mesma alma que estava toda suja, ela fica limpa e fica mais branca do que a neve. Glória a Deus, mais branca do que a neve. Olha como isso é limpo. Então essa é a mensagem que eu quero passar para você aqui, de mãos dadas com Jesus, e eu também quero melhor viver para Ele, melhor estar disposto a fazer tudo por Ele e até a morrer por Ele. Eu tenho muito que melhorar nessa jornada e eu acho que você também tem. Então, é isso. Se você não começou um relacionamento com o Senhor Jesus, vai nessa, sabe? Vai falar com Ele. Não fica procurando as palavras perfeitas. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer ser seu amigo. Converse com Ele como você conversa com seu melhor amigo. E claro, mantendo o respeito. Essa é a mensagem que eu quero te passar hoje aqui com o Senhor. Eu espero que você tenha sentido esse ânimo e que você esteja disposto ou fique disposto depois de um vídeo desse, depois de ir conversar profundamente com o Senhor. Eu espero que você esteja bem disposto a gastar a sua vida aos pés do Senhor. Estar disposto a morrer por Ele se for necessário, mas saber que você nunca vai morrer. Que tem um reino esperando por você, uma paz e uma felicidade eterna. Essa é a mensagem. Deus abençoe.